dia a todos, meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões, todas as terças, a partir de 20 horas. Nosso desenvolvimento mediúnico e estudo da doutrina umbandista, todas as sextas, também às 20 horas. Hoje gostaria de conversar com um assunto que muita gente me pergunta pelas redes sociais. Qual é a conduta, a responsabilidade do médium umbandista? Gente, a Umbanda é uma religião que possui como objetivo principal o desenvolvimento mediúnico e o atendimento aos necessitados. Ponto, através da caridade, sem cobrar nada de ninguém. Esse é o princípio da Umbanda. Trata-se de uma tarefa que exige muita responsabilidade e dedicação. O terreiro de Umbanda é um templo sagrado e deve ser respeitado como tal por todos aqueles que neles adentram. Esse respeito se exige e se espera principalmente do corpo mediúnico do próprio terreiro. Apesar do toque do atabaque e as batidas de palmas, a sessão de Umbanda não pode e nem deve ser considerada uma festa. O médium deve estar concentrado e focado em sua missão e principalmente com os preceitos em dia, permitindo assim que suas entidades possam se manifestar e cumprir a missão que a elas foram designadas. O respeito e a concentração devem existir em todas as sessões, independente da linha que será trabalhada. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de linhas de baianos, crianças, marinheiro e etc. trazem muita alegria, não precisam dedicar o mesmo respeito e concentração, que é linha como as linhas ditadas sérias, como os caboclos, pretos velhos. Isso é um grave erro. Mas todas as linhas merecem o mesmo respeito e a mesma concentração do médium, pois todas elas são manifestadas por espíritos de luz, que vêm prestar auxílio a todos os necessitados. Inclusive você, médium, presta auxílio em você. Na Umbanda, o médium é o elo de uma corrente, a qual deve estar em perfeita sintonia. Por isso eu sempre digo: preceito, 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 oração e vigiar, oração e vigiar. E o estudo e o desenvolvimento mediúnico, todos têm que estar vibrando na mesma sintonia. Se um elo dessa corrente está fraco e desconcentrado, toda a corrente sofrerá as consequências. O trabalho fica muito mais pesado e vulnerável à manifestação de quiumbas, principalmente aqueles que não fazem o preceito e estão mistificando. Por tal razão, o médium, ao adentrar ao terreiro, deve se preocupar unicamente com seu progresso espiritual e deixar para o lado de fora todo e qualquer assunto ou comentário estranho ao seu desenvolvimento, principalmente olhar assistência, comentar roupa de um, comentar roupa de outro. Isso não se diz respeito ao médium. Tem o pai de santo ou dirigente espiritual para tomar conta disso. Respeite a sua hierarquia. Além disso, para um bom andamento dos trabalhos, o médium deve evitar conversas paralelas durante a sessão. Você conversando paralelamente durante a sessão, o que a assistência pensa disso? Risadas e brincadeiras, cruzar braços e encostar-se na parede. E muitos fazem isso. Já pensou o padre? Está cansado, ele vai encostar na parede, pegar seu microfone
e fazer as suas orações. O que você pensaria disso? Muita gente tem muita mania de saídas desnecessárias, exagerada, cozinha, banheiro, etc. Vai para lá, vai para o fundo e volta. Para quê? São 2 ou máximo 3 horas de ajuda, não pode se guardar um pouco? Isso entre outras atitudes que geram desconcentração e acabam por atrapalhar o seu progresso e o progresso de toda a casa. Lembre-se, médium, nós tratamos com vidas humanas que vêm ao nosso terreiro não para passeio, mas sim procurar uma ajuda. Que ajuda você dá se você está desconcentrado, sem preceitos, brincando e sem o seu estado de oração? Isso que eu lhe pergunto. Muito do karma daquela pessoa que está necessitando ajuda, você vai ganhar para você de presente. Outra coisa muito importante, a vaidade e o orgulho fazem com que o médium se sinta o melhor médium existente dentro de uma casa. Acredita que apenas suas entidades são capazes de resolver este ou aquele problema. Questiona os ensinamentos superiores, não desenvolve mais, vem quando tem vontade, não valoriza o que as outras entidades e chefes da casa ensinam. Usa aparatos desnecessários e chamativos. Gente, qual é o fundamento da Umbanda? Humildade e caridade. Você sabe por que a nossa vestimenta branca? Para representar a humildade e todos sendo igual dentro da tua corrente. Para que chamar a atenção? Será que é para o seu próprio ego? Pense nisso, entre outras coisas. Muita gente, a gente sempre ensina, vamos plasmar uma vela, ensina como fazer isso, preceito, e um cuida da vida do outro. Aquele está fazendo errado, aquele acende a vela de olho aberto, aquele acende a vela de olho fechado. Para quê? Muita gente, preste atenção nisso, que não é médium da corrente da Umbanda tem mais firmezas que certo médium. Pense nisso. Não é porque você está dentro do terreiro que você não precisa fazer mais nada. Precisa e precisa muito mais. Outra coisa, a pressa faz com que o médium queira se formar logo. Em menos de 3 anos queira usar todas as suas entidades, já passe falar e outra coisa a mais. E força seus guias que ainda estão em aproximação, riscar pontos, usar bengalas, enfeites, bicos, no caso da linha das crianças, e etc. Isso é vaidade do médium. Muitas entidades precisam de água, apenas água para fazer seu trabalho. O médium deve entender que a mediunidade é algo a ser trabalhado a longo prazo e não em poucos meses, desde que você estude, desde que você compareça no estudo mediúnico, desde que você compareça nas sessões de ajuda aos próximos. A pressa faz com que a entidade fique engessada ou, pior, até se afaste, pois o médium está atendendo suas próprias vontades e não a vontade do guia. Por isso o médium deve ser paciente e deixar que seu desenvolvimento ocorra naturalmente, pois nenhuma entidade gostaria de usar um aparelho com vícios, pois sua missão não seria alcançada. Por isso o estudo mediúnico é importantíssimo para que o médium não copie as entidades de outra pessoa e deixe fluir o que as entidades de luz lhe pedem. O desenvolvimento mediúnico é a preparação do médium para começar a cumprir seus objetivos principais. E ao contrário do que muitos pensam, ela não se encerra com a coroação, ou seja, com o médium dentro do terreiro. Na verdade, após é que a batalha começa de verdade. Pois, analogicamente, o soldado deixa de ser um mero aprendiz e assume o fronte, vai para a briga. Desse modo, nós médiuns umbandistas devemos procurar nos livrar de todos os vícios que maculam nosso progresso espiritual, a fim de colaborar com o bom andamento das sessões, buscando nossa evolução e evolução de nosso
templo, para que seja repleto de luz e harmonia, evitando ser o autor de atos e atitudes que gerem desconcentração e que desvirtuem os objetivos reais de cada sessão. Só assim poderemos, de fato, ajudar a nós mesmos e aqueles que nos pedem auxílio. Gente, a Umbanda não é brincadeira. Aliás, nenhuma religião é brincadeira. Pense nisso. A Umbanda precisa de nós e nós não podemos decepcioná-la. Eu agradeço a todos, peço que curtam esse vídeo e compartilhem com os amigos. Muitos terreiros podem ter o mesmo problema. Vamos se unir mais e ajudar a quem precisa. Nosso grupo de estudo no Facebook, Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã. Muito obrigado e fiquem com Deus.